Fala galera, beleza? Mets na área para trazer para vocês mais um vídeo para o canal. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, e hoje nós vamos falar a respeito de um dos assuntos que tem circulado nas redes sociais durante essas últimas semanas, principalmente por conta de audiência e por conta de aparição de outros lutadores de outras brands em determinadas situações, beleza? Então, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Provavelmente nesse momento deve estar rolando live lá no meu canal de live da Streamcraft, então se você quiser dar uma passadinha lá, link na descrição para você poder conferir a live, já segue lá e já acompanha mais uma live marota, demorou? Seguinte, senhoras e senhores, se possível, já deixa aquele gostei, se inscreve no canal aí embaixo, ativa o sininho pro YouTube voltar a mandar as notificações para você e não se esqueça também de me acompanhar nas redes sociais. Então vamos lá, galera, o que acontece? Por conta de tudo que aconteceu com relação a brand split, nós tivemos desde 2016 algumas coisas que separaram definitivamente Raw e SmackDown, né? Depois de basicamente 2 anos consecutivos aí, onde a WWE mantinha-se apenas com 2 linhas cronológicas, mas apenas um cinturão mundial, e mesmo tendo Raw e SmackDown, ambos os shows recebiam todos os lutadores, eles decidiram mudar as direções e nós tivemos então a brand split. No Raw nós tínhamos a Stephanie McMahon comandando como a comissária do Raw junto a um general manager que na altura era o Mick Foley, e do lado do SmackDown nós tínhamos o Shane McMahon como comissário e o Daniel Bryan como o gerente, beleza? Ao longo dos anos as coisas foram mudando, né? O Shane e a Stephanie McMahon continuaram nos seus cargos, mas o Mick Foley acabou saindo e entrou o Kurt Angle. Depois, no lado do Daniel Bryan, quando ele voltou a lutar, a Paige assumiu como General Manager, e até que nós chegamos em um determinado momento, né? Próximo ali da WrestleMania, pouco antes, pouco depois, onde nós tivemos aquela união da família McMahon, onde Shane, Stephanie McMahon, Triple H e Vince McMahon disseram que agora não teríamos mais comissários e general managers. Os 4 iriam estar tomando conta das brands, tanto do Raw quanto do SmackDown. Apesar de tudo, Shane ainda continuou muito mais ligado ao SmackDown Live, ok? Desde 2016 que nós tivemos os drafts, onde alguns lutadores subiram do NXT, eles separaram o roster e tivemos uma galera do Raw, uma galera do SmackDown, tivemos a criação dos títulos do SmackDown Women's Championship e do SmackDown Tag Team Championship, os títulos da WWE, que era, por exemplo, o WWE Tag Team Championship, viraram apenas Raw Tag Team Championship, e o WWE Women's Championship passou a ser Raw Women's Championship. Eles decidiram criar o Universal Championship para colocar no Raw e deixaram o WWE Championship, que na altura era WWE World Heavyweight Championship, apenas para o SmackDown. E aí o Intercontinental Championship e o United States Championship trocavam de brand dependendo da situação do draft. Afinal de contas, como eles não tinham Raw e SmackDown no nome, eles podiam estar fazendo essas trocas. E essas trocas aconteciam nos drafts quando os lutadores mudavam de brand. Só que aí o que aconteceu? Nós tivemos criações de pay-per-views exclusivos, o que diminuiu um pouco as vendas dependendo da situação. Nós tivemos também alguns pay-per-views que tínhamos as 2 brands, como é o exemplo do Royal Rumble, do WrestleMania, do Money in the Bank, do SummerSlam, e também o Survivor Series, que era aquele confronto de brands, o Raw e o SmackDown batendo uma contra a outra. Inclusive no último Survivor Series nós tivemos aquela derrota esmagadora do SmackDown, né? Se a gente for contar o kickoff, o SmackDown ganhou uma, mas no main event mesmo foram só 6 lutas definidas para o Raw, tá ligado? E a grande situação que aconteceu nos últimos dias aí, que muita gente vem comentando na internet, é que nós podemos estar caminhando para um possível fim da brand split e as coisas voltem a ser mais ou menos o que foi a partir de 2012, final de 2012, início de 2013 ali, quando nós tínhamos o Raw Super Show, que os lutadores do SmackDown também apareciam, e apesar de termos algumas rivalidades pontuadas para o Raw e para o SmackDown, a maioria dos lutadores participavam de ambos os shows. Isso ficou muito mais forte no final de 2013 para o início de 2014, com a união do World Heavyweight Championship com o WWE Championship, né? A unificação dos 2 títulos. A partir de 2014, basicamente, o lutador ele aparecia tanto no Raw quanto no SmackDown, principalmente os campeões. Então, basicamente, a brand split ela terminou a sua primeira etapa naquela situação ali, final de 2013 para início de 2014, e ficou até o meio de 2015.
2016, foram 2 anos e meio basicamente. E essa foi uma tentativa da WWE de tentar aumentar a audiência de todos os shows, porque o que acontece? Quando você tem pontuações de rivalidades pro Raw e pontuações de rivalidades pro SmackDown, vai ter gente que vai assistir só o SmackDown, vai ter gente que vai assistir somente o Monday Night Raw. Se você coloca que todos os lutadores aparecem em todas as brands e as rivalidades elas são contínuas pros dois programas, a galera tem que assistir tanto o Raw quanto o SmackDown, para que assim eles possam estar fazendo ali as suas rivalidades contínuas e a galera acompanhe as rivalidades sem ao menos perder nenhum momento. E por conta do que aconteceu nessa última semana, muita gente vem falando que nós podemos estar caminhando para o fim da brand split, que foi a aparição de lutadores do SmackDown no Raw e lutadores do Raw no SmackDown. Eu vou ser bem sincero para vocês que assim, desde 2008, 2009, 2007 às vezes também, quando nós tínhamos essa primeira etapa da brand split, que essas coisas aconteciam, tá? Eu me lembro muito bem de um evento em 2009, próximo ao Survivor Series, que houve uma edição do Monday Night Raw no Madison Square Garden, onde no Survivor Series nós teríamos 2 combates separados. Nós teríamos o combate pelo WWE Championship, onde na altura John Cena era campeão e ele defenderia o título contra Triple H e Shawn Michaels, a Generation X, em um Triple Threat Match, e essa era uma rivalidade exclusiva do Raw. Do lado do SmackDown, nós tínhamos o Undertaker como World Heavyweight Champion e ele defenderia o título de campeão mundial contra os atuais campeões de duplas, o Unified Tag Team Champions, o Jerry Show, Chris Jericho e Big Show. Essa era uma rivalidade exclusiva do SmackDown. Mas, nessa edição do Madison Square Garden em 2009, no Monday Night Raw, nós tivemos um combate especial que foi um Triple Threat Tag Team Match, onde Chris Jericho e Big Show, os campeões de duplas, lutaram contra Triple H e Shawn Michaels, a Generation X, contra os campeões Undertaker e John Cena. Então dá pra vocês verem que os lutadores do SmackDown vieram pro Raw pra poder fazer essa edição especial desse combate, vamos dizer assim. A grande questão é que nós não tínhamos o envolvimento dos outros lutadores nas rivalidades alheias, vamos dizer assim, tá ligado? Os lutadores do SmackDown não se envolviam nas rivalidades que estavam acontecendo no Raw e vice-versa. Coisa que já não aconteceu, né, no último Monday Night Raw e no SmackDown. Afinal de contas, nós tivemos o Kofi Kingston, que é do SmackDown, defendendo o WWE Championship, que é do SmackDown, contra o Daniel Bryan, que também é do SmackDown. Ou seja, foi uma rivalidade do SmackDown rolando no Monday Night Raw, com o pretexto de que seria um WrestleMania Rematch. Além de toda aquela polêmica que o Vince McMahon falou sobre regra do Coringa, tipo, onde os superstars poderiam aparecer em ambos os shows, tipo, nada a ver, tá ligado? E nós tivemos também o Roman Reigns, que é do SmackDown, tendo ali o seu combate contra o Drew McIntyre, que é do Monday Night Raw. E aí com a mesma desculpa, falando que era um WrestleMania Rematch e tudo mais, mas eles já são de brands diferentes. Tudo bem, poderia acontecer isso sem problema nenhum, mas a questão é por que diabos a WWE tá fazendo isso? Por que eles estão separando as coisas dessa maneira ou tentando trazer de volta, né, toda essa união que eles tinham e acabar de vez com a brand split? Eles já terminaram com os pay-per-views exclusivos, viram que não deu certo, a audiência caiu, foram menos vendas, então eles acabaram perdendo uma grana. Por que eles fizeram isso e voltaram apenas com um pay-per-view por mês e as duas brands lutando no pay-per-view e dane-se a situação? Isso aí tá acontecendo já desde abril do ano passado, desde depois da WrestleMania 34, nós tivemos o Backlash, já que basicamente não existe mais pay-per-views exclusivos, são pay-per-views das duas brands. Isso acontece justamente por conta da audiência. Nós tivemos uma audiência aí muito baixa nos últimos Monday Night Raws, o mesmo acontece com o SmackDown Live, e eles tentaram trazer grandes nomes para tentar realçar a audiência. Como por exemplo, as emissoras que transmitem o Raw hoje já disseram que querem que traga o Roman Reigns de volta porque a audiência caiu sem o Roman Reigns, tá ligado? Então ele acaba batendo de frente com isso e ele influencia muito na audiência. Ao mesmo tempo,
Raw, a Fox Sports, que tem o contrato do SmackDown que entra em vigor em setembro ou outubro, no final do ano agora, não lembro exatamente quando que é a data, mas que entra em vigor e que daqui nos próximos 5 anos o SmackDown Live será transmitido exclusivamente para o Fox Sports, eles já exigiram o Roman Reigns no SmackDown. Inclusive, exigiram muitas mudanças, né? Falaram que nós não queremos tantos segmentos cômicos, queremos mais lutas ao estilo 205 Live e NXT, queremos rivalidades mais firmes. Então eles já têm as exigências deles justamente para que assim eles possam manter a audiência em um nível que eles acham digno para o programa. E o Vince McMahon meio que fica de mãos atadas, porque ele tem que agradar quem eles estão em contrato agora, mas ele também tem que agradar quem eles vão ter o contrato futuramente, e ele precisa trabalhar disso de uma certa forma. Por conta disso, rolou-se aí uma notícia de que os empregados da WWE fizeram uma reunião com os superstars, com todos os superstars, e foi dito a seguinte situação: nós temos 3 meses para tentar melhorar a audiência, tanto do Raw quanto do SmackDown. Se isso não acontecer, a brand split chegará ao fim. Qual que é o problema disso? Muitos lutadores que dizem não ter oportunidade hoje vão passar a ter menos oportunidade ainda, porque os mesmos lutadores que produzem a audiência pro Raw vão também produzir pro SmackDown. Ou seja, vocês vão se ver sempre o Roman Reigns no Raw e no SmackDown, Seth Rollins sempre no Raw e no SmackDown, AJ Styles no Raw e no SmackDown, Kevin Owens, o Kofi Kingston, Samoa Joe, Drew McIntyre, basicamente todo mundo que tá no topo das duas brands vai estar no topo das duas brands, só que dessa forma, quem tá no Raw continua no Raw, quem tá no SmackDown vai pro Raw, quem tá no SmackDown continua no SmackDown, quem tá no Raw vai pro SmackDown também. Ou seja, quem está lá embaixo não terá oportunidades. E isso significa que nomes como Zack Ryder, nomes como Kurt Hawkins, Heath Slater, outros nomes aí um pouco mais baixos não terão oportunidades de conseguir subir na carreira dentro da WWE por conta disso, por conta de que a audiência não está subindo e eles precisam de alguma forma tentar trazer essa audiência de volta. Então esses 3 meses, esses próximos 3 meses, talvez nós vamos ter uma remodelagem muito grande dentro das rivalidades que acontecem na WWE, porque pode ser o último suspiro da WWE para tentar manter a brand split acesa. Basicamente, esse é o verdadeiro problema e é o verdadeiro vilão da situação toda. É a questão da audiência, a perda de números. Vale citar que teve uma galera na internet que fez uma comparação ridícula, basicamente. Puxaram um show da TNA de 4 de janeiro de 2010 e falaram que eles tinham uma audiência melhor do que a audiência do último Raw. E eles esqueceram só de citar que foi o show mais importante da TNA na história, onde nós tivemos a aparição de Jeff Hardy, o retorno do Jeff Hardy para TNA, tivemos o debut de Hulk Hogan na TNA, nós tivemos AJ Styles defendendo o World Heavyweight Championship da TNA contra o Kurt Angle em um combate que durou 25 minutos. E além de tudo isso, você teve um programa de apenas 1 hora. Além disso, nomes como Ric Flair, Bobby Roode, James Storm, Samoa Joe e muitos outros ainda faziam parte do panteão da TNA. Basicamente, você juntou-se tudo isso com apenas um programa de 1 hora, que é muito mais fácil de você conter a audiência, com o Monday Night Raw de 3 horas, que não tem todos esses nomes, não tinham todos esses acontecimentos, era apenas um Raw, era pós-pay-per-view, mas era apenas um Raw comum e que basicamente não trouxe nada de diferente do que a gente estava vendo nos outros Raws. Então, foi uma comparação realmente muito ridícula, tá ligado? Mas é a galera da internet, não tem muito o que fazer, tá ligado? Mas basicamente, só pra tentar pontuar e fechar esse vídeo pra vocês, o que realmente acontece é o fato de que a WWE precisa de uma estratégia, precisa de um plano. Eles têm esses 3 meses para tentar reerguer as audiências tanto do Raw como do SmackDown. Se não rolar, minha gente, aí muita gente que não tem oportunidade vai acabar com menos oportunidade ainda. E aí nós vamos ver mais casos da Sasha Banks acontecendo, né? O do Luke Harper, vocês viram, ele foi lá e teve o contrato dele, né, congelado e tá igualzinho o Neville. Não vão deixar ele sair. Se voltar
soltar, ele vai ser jogado lá embaixo, provavelmente nem apareça. No caso da Sasha Banks, parece que não tá rolando muito bem a situação ainda, ela tá realmente reclamando pra caramba da situação. Alguns outros casos as coisas parecem que foram mais definitivas, né? Por exemplo, o Killian Dane voltou pro NXT, o Alexander Wolf fez a stable lá no NXT UK com o Walter, o Fabian Aichner e o Marcel Barthel, né? Já a Nikki Cross parece que ou vai ficar no UK ou no NXT também, não vai ficar no main roster não. Então a situação do Harper é um tanto quanto complicada. O Eric Young permanece no Monday Night Raw, mas vamos ver se vai rolar alguma coisa aí, né, senhoras e senhores. Enfim, coloquem as dúvidas de vocês nos comentários, espero que vocês tenham aí conseguido entender mais ou menos qual que tá sendo esse grande problema, essa questão de brand split vai acabar ou não vai, essa questão da audiência, basicamente então tem 3 meses para eles tentarem reerguer, senão a brand split acaba de vez, senhoras e senhores. Então, senhoras e senhores, se possível, deixa aquele gostei aí embaixo, não se esqueçam de se inscrever no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo, não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, tá rolando live lá na Streamcraft, entra aí, link na descrição para você poder entrar e eu pretendo trazer mais vídeos assim para vocês, beleza? Um grande abraço, galera, fiquem com Deus, até mais, fui!